Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos começar aqui a nossa aula. Vamos ver quem tanto está aqui. Show demais. Então, pessoal, só me apresentando para vocês, para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Davi Ribeiro, tá? Meu nome é Davi Ribeiro. Já trabalho nessa área de IA e automação. Vai fazer aí 3 anos. Comecei aí no finalzinho de 2022, tá? E só para dar uma noção aqui para vocês, eu vou resumir aqui de forma breve a minha trajetória para vocês me conhecerem, tá? Para quem ainda não me conhece. E logo após a gente vai entrar aqui de fato no conteúdo, tá? Então, explicando aqui para vocês de forma bem resumida mesmo, tá? Eu sou natural de Teresina, no Piauí, certo? E assim, a minha vida não tinha nada a ver com tecnologia. De fato, ali eu era uma pessoa que, assim, seguia o caminho tradicional. Eu cursei ciências contábeis na Universidade Federal do Piauí, até ali mais ou menos o sétimo período. Eu também trabalhava em um portal de notícias, e esse portal de notícias, eu era coordenador ali de redação. Então, assim, pensa que a minha vida não tinha nada a ver com tecnologia. Eu seguia ali um caminho, digamos, caminho tradicional mesmo, tá? E o que acontece? Que nós, assim, até para dar o contexto para vocês, eu sempre tive muita curiosidade com tecnologia, com programação. Então, eu estudava um pouco, mas mais por curiosidade, mas por hobby, digamos assim. Quando eu tinha um tempo livre, eu pesquisava o que que dava para fazer com Python, e tentava entender um pouco sobre linguagens de programação, mas era algo assim, e realmente eu tinha um conhecimento superficial. Mas quando veio o boom da inteligência artificial, comecei a pesquisar ali o que que era possível fazer com isso de fato. Porque começou a vir muita gente produzindo conteúdo e falando, tipo, faça um e-book com chat GPT, faça, sei lá, faça um prompt milagroso que vai fazer coisa tal. E eu vi aquilo e isso aqui é uma coisa que eu acredito que a IA tem muito potencial e não para por aqui. Então eu comecei a pesquisar o que que os gringos estavam fazendo naquela época, tá? Estamos falando de finalzinho de 22. O que que os gringos estavam fazendo para de fato pegar a inteligência artificial e fazer com que ela transforme, com que ela traga ali impacto positivo e real nos negócios. Então, eu comecei ali a consumir conteúdos mais voltados para a automação, que naquela época era algo muito embrionário. Então, eles pegavam ferramentas de automação, que são ferramentas onde você não precisa ser um programador, você não precisa saber escrever linhas de código para começar a construir alguma coisa. Então eu via que os gringos, principalmente os americanos, eles estavam muito fortes nisso, né? Trazendo muito esse conceito de automação com inteligência artificial, unindo as duas coisas. E aí eu comecei a estudar afinco nisso, passei meses, nossa, virei madrugada, então passei meses me especializando nisso, estudando de fato e também entendendo com boas referências, como por exemplo, nossa, eu estudei bastante ali com vídeos gratuitos da Universidade de Harvard, tá? Tem o CS50, que basicamente ali é um curso completo, gratuito, que eles disponibilizam no YouTube, com toda a qualidade de Harvard, ensinando como que você pode trabalhar com inteligência artificial e Python e integrar isso e enfim. Então eu busquei muitas referências, estudei bastante e aí de lá para cá eu realmente tive uma trajetória bem reconhecida. Trabalhei na Academia Lendária, que é um dos maiores ecossistemas de inteligência artificial da América Latina. Fui head de automações por um ano. Trabalhei também no Viver de A, que hoje é uma plataforma investida pela G4 Educação, onde eu fui head de soluções, tá? Head de mentores e de soluções. Também produzo conteúdo para o YouTube, produzo conteúdo para o Instagram, e de lá vem muitos empresários interessados em aplicar
inteligência artificial nos seus negócios. Então, eu já atendi várias empresas, já prestei serviço para várias empresas. Então, por exemplo, um case que eu vou detalhar para vocês mais para o finalzinho aqui dessa aula é um case, cara, é um dos meus maiores cases onde eu automatizei ali o atendimento de uma rede inteira de concessionárias, tá? Com agentes de IA. Então, eu vou contar um pouco sobre esse case para vocês. Foi um dos meus maiores cases. E de lá para cá, enfim, também aí entrei, né, em vários ecossistemas de educação. Então, eu tenho aulas, né, dentro da formação da Academia Lendária, que é esse ecossistema que eu falei para vocês. Tenho formação dentro do Viver de A, tenho aqui também a minha disciplina aqui no MBA de Inteligência Artificial da Faculdade Hub. E, enfim, também tenho minhas formações, minhas mentorias, mas, enfim, essa, de forma resumida, é a minha trajetória. Já são aí quase 3 anos nessa trajetória. Então, uma coisa eu posso afirmar para vocês: a gente ainda está só no começo. Só no começo, tá? Porque existe um universo de coisas que dá para você fazer com inteligência artificial. E o que a gente tem aqui, pelo menos na parte, eu não vou dizer nem superficial, porque não é superficial, mas o que a gente tem aqui, que a gente já tem acesso, que a gente já consegue aplicar nos negócios e já ter resultados, a gente tem, por exemplo, agentes de IA, tá? Os agentes de IA, como vocês devem ter assistido ali nas minhas aulas, são sistemas, na verdade, é uma tecnologia extremamente útil para todo empresário, para todo tipo de empresa hoje em dia. A gente tem o Vibe Coding, que só o Vibe Coding por si só já é um outro universo completamente diferente, que você consegue criar basicamente o que você quiser, você consegue criar o seu próprio sistema, sua própria aplicação, o seu próprio CRM, site, dashboard, enfim, com inteligência artificial a partir de um prompt. Então, com linguagem natural, você consegue construir basicamente o que você quiser através do Vibe Code. Então, aqui eu estou dando exemplos para vocês do que a gente tem hoje em dia, que a gente já consegue utilizar e que de fato traz ali um impacto positivo nos nossos negócios. Pessoal, acabei nem perguntando no início aqui dessa aula, mas está todo mundo me ouvindo bem? O volume está bom? O que que vocês me falam? Realmente tá ok? Ó, o Caio falou que sim. Ó, para quem falou aqui no chat, boa noite a todos, tá? Tudo certo? Perfeito. Maravilha. Então, dando continuidade aqui. A gente vai entrar num ponto que é o seguinte, tá? A gente já vai entrar mais aqui na parte de conteúdo. Então, dessa aula aqui, dessa live aqui, eu quero que vocês saiam, né? Que a gente saia do ponto A até o ponto B. Então, eu quero que todo mundo saia daqui entendendo primeiro, a importância dos agentes de IA, tá? Então, vai ser bem focado para os agentes de IA. Eu acabei falando aqui do Vibe Code, mas enfim, a gente vai dar um foco maior nos agentes de IA. A gente vai falar também aqui como aplicar isso dentro dos seus negócios, né, dos negócios de vocês. E também vou trazer aqui alguns cases, tá? Cases de aplicações reais que eu mesmo executei, que eu mesmo desenvolvi, que já estão aí rodando, em produção, tá? Então, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, a gente tem aqui o ponto de vantagem competitiva. Tá? Então, eu estou partindo do pressuposto que a maioria de vocês aqui assistiu ali pelo menos uma parte ou as aulas iniciais da minha disciplina, onde eu falo da importância dos agentes de IA, tá? E por que que, e trazendo para esse cenário agora, por que que os agentes de IA, eles trazem uma vantagem competitiva, tá? Porque, número um, a gente tem a questão de personalização. Por quê? Porque um agente de IA, ele diferente de uma automação, diferente de um chatbot, um agente de IA é uma tecnologia que tem uma capacidade de tomada de decisão. Ele tem a capacidade de, em determinadas situações, né, ele tem a autonomia para, em determinadas situações, tomar a decisão de fazer qualquer coisa, de ir para o caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, tá? E isso é uma revolução que a gente tem, porque até então isso não existia,
tá? Isso não existia em nenhum lugar. A gente basicamente veio, sei lá, vamos pegar aí do cenário de tecnologia, trazendo, sei lá, dos anos 60, 70 até os dias mais recentes, ali pelo menos até 2022. A maioria dos sistemas que a gente tinha funcionavam no modelo de lógica. Ou seja, uma lógica, o que é a lógica de programação que a gente fala, né? O nome parece complexo, lógica de programação, mas não é nada complexo. Basicamente é o raciocínio por trás dos computadores, o raciocínio que os computadores usam para chegar em determinado lugar. Então, por exemplo, se, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui para vocês, mas é só para todo mundo entender como que funciona a lógica de programação. A lógica de programação funciona mais ou menos assim. Se você vai sair de casa, tá? Você vai sair de casa. E aí você tem duas opções. Se está chovendo lá fora, você vai levar o guarda-chuva. Se não está chovendo lá fora, você vai deixar o guarda-chuva em casa. Então, assim, da maneira mais esdrúxula possível, a lógica de programação ela vai funcionar de maneira similar. Se determinada condição existir, então um caminho vai ser seguido. Se determinada condição não existir, não estiver sendo cumprida, então vai ser seguido outro caminho. Então, tudo que a gente viveu de tecnologia até hoje funcionava dessa maneira. Se determinada condição existir, então esse vai ser o caminho tomado. Se não, então era muito binário, tá? Pensa que isso é muito suscetível a falhas, porque no mundo real a gente tem vários cenários possíveis acontecendo. Então, trazendo tudo isso que eu falei para vocês aqui em algo mais prático, em algo mais sólido, vamos trazer aqui, por exemplo, para o contexto de atendimento no WhatsApp. Quem aqui, ó, digita no chat, quem aqui já teve a experiência de entrar em contato com alguma empresa, sei lá, com algum hospital, enfim. Quem aqui já teve experiência de entrar em contato no WhatsApp e ser recepcionado por um bot, um chatbot, aquele chatbot basicão do tipo, digite um para ir para setor X, digite 2 para ir para o setor Y. Digita eu aqui no chat. Ó, a Paula, muitas vezes, a Ana, eu, sim. E pessoal, até sendo realista aqui com vocês. Tudo bem, tá? Se alguém aqui que está presente aqui nessa live tem uma empresa e na sua empresa tem um chatbot desses, tudo bem, porque esses chatbots, eles até hoje, querendo ou não, até hoje eles têm ali, eles têm uma serventia. Para vários tipos de negócio, eles são bem úteis. Mas com o avanço dos agentes de IA, cara, esse tipo de chatbot basicamente morreu. Porque com o agente de IA, nós temos a ultra personalização, nós temos a humanização. Então, ao invés de você chegar e ser recepcionado por um chatbot, assim, só pelo fato de você ver que aquilo ali não é um humano, isso já te estressa. Qualquer usuário ao primeiro contato com aquilo ali, já vai ficar, nossa. Não quero isso, eu quero falar com humanos. Qualquer pessoa já vai tentar pular logo aquelas etapas ali, vai responder qualquer coisa para pular aquelas etapas. Por quê? Porque é uma experiência engessada, é uma experiência que ela funciona nesse modelo que eu acabei de falar, de lógica condicional, de if, else, de sim ou não, se determinada condição estiver sendo cumprida, vá por esse caminho. Se o usuário clicar na opção um, vai para o setor, sei lá, financeiro, se clicar no 2. Então, essa lógica condicional, ela é muito engessada. Então, os agentes de IA, eles já trazem uma baita vantagem competitiva porque eles são humanizados. Então, quando você chega, não sei se todos aqui já tiveram a experiência de conversar com agente de IA no WhatsApp, de outra empresa. Mas quando você chega ali, primeiro que você não tem aquela percepção de que você está conversando com um botzão. Você tem a percepção que você está falando com um humano, tá? E obviamente, por questões de LGPD, o ideal é que todas as empresas que têm agentes de IA no seu WhatsApp sinalizem ali que a pessoa está conversando com a inteligência artificial. Mas se não tiver, se não existir esse aviso, na maioria das vezes, você nem percebe, o usuário nem percebe. Então, ele vai sentir como se realmente estivesse falando com uma pessoa. E isso é um diferencial competitivo, porque hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje,
Cara, ganha, olha só, ganha o jogo quem consegue reter o cliente, quem consegue atender o cliente mais rápido, quem consegue prover mais rápido, quem consegue não só mais rápido, mas também com mais qualidade. Então é velocidade mais qualidade, tá? E eu digo isso por mim mesmo. Tá, por mim mesmo. Ó, o pessoal tá até falando aqui, ó, horrível a experiência, não tenho paciência com chatbot. Hoje mesmo tive que falar com a Magalu. Então, assim, eu entendo completamente vocês, porque eu acredito que a maioria da população já teve essa experiência e ninguém gosta. Ninguém gosta de ser atendido por um robô, porque aquele robô você sabe que ele não vai resolver seu problema. Ele só vai ali, enfim, te direcionar para o setor e depois você vai ficar esperando horas por um atendimento. Então, como todo mundo já sabe que é essa experiência, ninguém gosta, tá? E aí, voltando para o que eu estava falando, velocidade e qualidade, esses dois andam juntos hoje em dia. Quem consegue prover isso, fornecer isso para os seus clientes, para os seus usuários, ganha o jogo, tá? Isso porque com a velocidade, com a quantidade de informações, com a quantidade, com a disponibilidade que a gente tem de informações. Hoje o cliente, ele tem na palma da mão dele várias opções. O cliente, ele tem basicamente um cardápio para tudo que ele precisar. E eu falo isso por mim mesmo, porque, por exemplo, semana passada eu fui procurar por dentista, né, pelo serviço de dentista. Então fui lá, pesquisei no Google, vi ali uns seis consultórios perto de mim e eu chamei todos os seis, tá? Chamei todos os seis ali no WhatsApp. Desses seis que eu chamei, só um me respondeu rápido, né? No momento que eu mais estava aquecido, que eu estava mais procurando ali, necessitado pelo serviço, só uma pessoa me respondeu rápido e respondeu de forma manual, mas esse consultório que me respondeu rápido, eu acabei agendando com eles, fiz lá a consulta, eu estava precisando fazer alguns procedimentos e no total foi um orçamento de R$ 3.500 que me passaram e eu fechei porque de fato eu estava precisando fazer aqueles procedimentos. Então, olha só, por causa de uma demora de alguns minutos no WhatsApp, outros cinco consultórios deixaram de faturar R$ 3.500 comigo. Agora pensa isso numa escala maior, pensa isso no seu negócio. Não sei se todos aqui têm um negócio, ou então, enfim, ou são donos, ou então são ali C-levels, ou então realmente só são colaboradores de um negócio. Mas pensa isso, todos aqui, né? Vamos ter a cabeça de dono. Pensa isso numa escala maior. Então, por exemplo, muitos de vocês aqui devem ter empresas que vendem produtos ou serviços num ticket mais alto. Então, 10, 15, 20, 30 mil. E pensa nisso também numa escala maior de volume. Quantos clientes não entram em contato com a sua empresa e não tem o atendimento rápido na hora que a pessoa está querendo? Porque hoje é assim. Hoje tudo é um grande cardápio. Como a gente tem muita informação na palma da mão, cara, eu mesmo sou assim. Se uma empresa não me responde na hora que eu estou querendo, na hora que eu estou ali mais aquecido possível para consumir aquele produto ou serviço, se eu não tiver aquilo ali instantaneamente, eu pulo para o próximo. E assim vou até procurar o serviço que vai me atender mais rápido e com mais qualidade, tá? Então, imagina o quanto de dinheiro na mesa, o quanto de dinheiro pode ter ficado na mesa dos negócios de vocês, ou os negócios que vocês trabalham ao longo do tempo, simplesmente por conta disso de um atendimento que não foi rápido o suficiente ou com a qualidade suficiente. E com agentes de IA, esse problema é simplesmente resolvido. Tá? Então, hoje a gente está falando de vantagem competitiva. Quem implementa agentes de IA, principalmente, tá? Principalmente ali no seu atendimento ou no seu time de vendas, ali no setor de vendas, quem não implementa tá ficando para trás isso é fato, tá? Isso hoje em dia ainda é vantagem competitiva, mas vai chegar um momento, vai chegar um dia que isso é algo obrigatório, tá? Simplesmente obrigatório. Se você não tem, você não tá no jogo. Igual a internet, tá? Igual a internet. Porque a internet é assim, quem não tá na internet hoje em dia basicamente não existe. Então,
adotar agentes de IA. E eu falo muito da parte do atendimento, porque o atendimento, assim, vamos colocar aqui, né? Vamos falar em termos de fit, né? A inteligência artificial com o atendimento de um negócio tem um fit muito bom, um fit muito grande. Por quê? Porque vai trazer todos esses pontos que eu falei: velocidade, qualidade, ultra personalização para o cliente. Enfim, se não tiver um aviso ali informando que é uma IA, o cliente nem percebe e tal. Então, enfim, todos esses pontos aqui, no momento que você implementa agentes de IA no seu atendimento, você obtém todos esses benefícios. Beleza? Só que o atendimento é uma ponta, tá? A maioria dos negócios, enfim, eu imagino que todos vocês estão aqui têm negócios de nichos completamente diferentes. E para cada negócio tem áreas, tem setores, tem tarefas que os agentes de IA, eles também vão ter um fit muito bom, também vão conseguir automatizar tarefas, também vão conseguir tomar, de certa forma, ali, tomar decisões, mas obviamente eu não estou falando que a IA tem que ser a decisora de tudo e você vai só virar as costas e ir para a praia tomar água de coco. Obviamente, a IA ela vai atuar ali como um advisor, né? Principalmente quando a gente fala em tomada de decisão, né? Vai atuar ali como um conselheiro e você, obviamente, munido daquelas informações, você toma a decisão. Mas beleza, principalmente ali no atendimento, que é onde a IA mais consegue ajudar, principalmente ali, de cara você já vai ter um impacto muito bom e muito rápido para você também, para o seu negócio também. O resultado vai vir rápido, porque não é algo que, por exemplo, não é algo que demora muito para você implementar. Não é algo que é super complexo de você implementar. Cara, hoje em dia tem várias soluções de agentes de IA para você plugar no seu negócio. Só tem que tomar cuidado que algumas soluções mais baratinhas são muito genéricas. Tem soluções um pouco mais caras que vão ser bem mais personalizadas. Enfim, então tem uma gama de soluções. Mas o importante é que isso hoje ainda é uma vantagem competitiva. Pode ser que no futuro não seja mais, mas se implementar hoje, enquanto ainda é uma vantagem competitiva, obviamente você vai ter muito mais vantagem, você vai ter, enfim, muito mais, principalmente perante os concorrentes, tá? Você vai ter ali muito mais vantagem, digamos assim. Combinados, deixa eu ler aqui o chat. O Rodolfo falou que está aí uma boa ideia, fazer um agente de IA para fazer essas consultas. Pois é, interessante. Vamos lá. A gente tem mais um ponto que é o seguinte: eficiência operacional e redução de custos, tá? Então, quando a gente fala em implementar agentes de IA para agentes de IA automatizarem tarefas dentro de um negócio, enfim, isso isso traz, para mim, é um dos principais benefícios. É a eficiência que isso traz. Porque quando a gente fala, vamos falar de atendimento, tá? A gente tem várias vertentes aqui, mas eu vou focar bastante no atendimento. Quando a gente fala de atendimento, a gente fala a depender do negócio, um volume muito grande de pessoas vindo ali solicitando, que querem tirar dúvidas. E são dúvidas, na maioria das vezes, bem parecidas. Então, às vezes, o atendente tem que responder a mesma coisa para várias pessoas. Às vezes ele só copia e cola ali para várias pessoas. E às vezes também nem consegue atender todo o volume de clientes, de leads, enfim, que chegaram naquele dia. Então, quando a gente fala de implementar um agente de IA, principalmente ali na parte do atendimento, a gente tem eficiência em que sentido? A gente tem eficiência no sentido de, obviamente, todos esses pontos que eu falei, velocidade, a qualidade também na resposta, a ultra personalização, mas principalmente aquele atendente, aquela pessoa que estava ali o dia todo copiando e colando mensagem, aquela pessoa, a partir desse momento, ela tem mais tempo livre, tá? Mais tempo livre para focar em outros pontos mais vitais para a empresa, ou ela pode permanecer ali olhando para o atendimento, mas não mais ela mesma digitando ou copiando e colando texto, e sim ela avaliando não, mas supervisionando os atendimentos que a IA está fazendo. Então, a partir de agora, a gente, né, tira ali do time de atendimento muito dessa carga, eles vão ter mais tempo livre, vão conseguir também ali avaliar, supervisionar a IA, e obviamente também a IA ela tem um papel de filtro, então ela pode ainda continuar transferindo para os atendentes aqueles casos,
situações que são mais peculiares, que a IA não consegue atender, que não consegue resolver, casos mais complexos. Então, ela vai passar para esses atendentes só os casos que realmente ali somente um humano vai conseguir responder. Então, olha só a eficiência que isso traz, tá? Para qualquer operação de qualquer empresa. E quando a gente fala de redução de custo, aqui, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês, das empresas que eu atendi e também até de parceiros meus que eu vi, né, parceiros meus atendendo, criando soluções de IA para outras empresas, eu ainda não vi empresas que tenham demitido seus funcionários após a implementação de inteligência artificial, tá? Ainda não vi, mas eu sei que isso é possível. E essa, quando a gente fala de folha, aqui, quando a gente implementa IA, é a redução de custo mais óbvia possível. É você cortar folha, é você cortar pessoas ali que não fazem mais sentido você ter, você está pagando ali na folha, mantendo na folha, já que aquela pessoa não vai ter mais tantas atribuições, tá? De repente, agora você pode ter um time mais enxuto, por exemplo, operações mais robustas, que tem 10, 15, 20, 30 pessoas no atendimento. Agora podem ter, sei lá, 5 pessoas, 4 pessoas. Por quê? Como eu falei para vocês, agora essas pessoas não precisam mais estar ali copiando e colando. Essas pessoas vão estar supervisionando a IA e também ficarem ali de prontidão caso tenha algum caso mais complexo. Então, o ponto de eficiência e redução de custo, o mais óbvio que a gente tem é isso aqui. Só que a gente também tem alguns outros pontos que não são tão óbvios assim, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Esse case que eu vou falar para vocês, eu vou detalhar mais no final. Esse case que eu falei até no início também, das concessionárias que eu atendi, que eu automatizei o atendimento deles com inteligência artificial, eles gastavam ali em torno de 6 milhões de reais por ano com marketing. E eles tinham uma grande dor, que era, eles investiam em tráfego pago, rios de dinheiro em tráfego pago, meio milhão de reais por mês em tráfego pago para trazer leads para o time comercial. E o time comercial não conseguia atender toda essa demanda e também não conseguia dar um atendimento de qualidade para todos esses leads. Então, depois da implementação dos agentes de IA nessa rede de concessionárias, o que aconteceu? Os agentes de IA, eles conseguem receber essa demanda toda com velocidade, conseguem receber essa demanda toda no momento que o lead está quente, dá o máximo de atenção, responde ali enviando fotos, pelo menos nesse caso desse meu cliente, né? Responde enviando fotos dos veículos, vídeo dos veículos, PDF contendo todas as informações. Enfim, informa tudo ali no final, até esses agentes de IA conseguiam marcar um test drive presencial. Então, a partir desse momento, como tinha ali inteligência artificial para receber toda essa demanda, fazer uma espécie de filtro, só passar para o time comercial aqueles leads mais quentes, aqueles leads que de fato ali estavam dispostos a fazer uma visita presencial para visitar o carro, enfim. Como tinha agora uma estrutura para receber toda essa demanda com qualidade, primeiro que essa grana de marketing que era mal investida, agora ela é muito melhor aproveitada e até esse meu cliente aumentou a verba, aumentou o budget em marketing, simplesmente porque agora o dinheiro dele não estava sendo torrado, não estava sendo incinerado, e estava sendo realmente ali aproveitado, tá? Então, se eu sentar aqui para vocês e falar uma série de eficiências, de reduções de custo ou aumento mesmo de aproveitamento de algum recurso da empresa, cara, eu vou passar a noite toda aqui, porque tem muita coisa que dá para fazer, que tem muita coisa que dá para melhorar com inteligência artificial, tá? Agora que a gente entra num outro ponto, tomada de decisão baseada em dados. Então, mais do que, assim, esse ponto aqui é super interessante, porque mais do que apenas ferramentas conversacionais. Mais do que isso, inteligência artificial também é algo ali, na verdade, é uma tecnologia. Nossa, é uma tecnologia excelente para captura de dados e interpretação desses dados, tá? Então, quando a gente fala
de agentes de IA no atendimento, ou em vendas, ou enfim, ou qualquer outro setor, basicamente a gente está falando o seguinte: a gente está falando que nós estamos colocando um algoritmo ali que está a todo momento recebendo e tratando dados, tá? E esses dados, se forem bem utilizados, se forem, enfim, se forem ali geridos por uma pessoa que tem essa visão, esses dados eles se transformam em inteligência para o negócio. Davi, como assim? Então pensa, você tem um agente de IA implementado no seu atendimento, você tem uma empresa que recepciona cerca de, sei lá, 20, 30 mil leads por mês. E esses leads, né? Esses leads, eles compartilham algumas informações. Então, o agente de AI, ele pergunta qual que é o nome do lead. Ele pode perguntar também coisas como profissão. Pode perguntar ali coisas como, qual que é a sua cidade? Qual que é a sua região? Ele pode perguntar coisas como, você, por exemplo, quanto que você está disposto a investir nesse produto ou serviço? Enfim. Então, tudo isso aqui, tudo isso aqui são dados. Pessoal, dados são basicamente ali o petróleo da nova economia. Os dados são o petróleo dos nossos tempos, dos tempos atuais, tá? Então, quando você tem esses dados registrados no IA, você pode deixar tudo isso registrado para depois a IA transformar isso em inteligência. Em que sentido? A IA ela pode simplesmente fazer um relatório para você te informando o seguinte, ó. O perfil médio de pessoa que compra de você, o perfil médio de comprador da sua empresa é um homem de 38 anos que mora na Zona Sul, que tem um salário de R$ 5.000 por mês, que, enfim, tem a profissão, sei lá, trabalha mais com o mercado financeiro. Então, ela consegue traçar ali para você a persona que mais compra de você, ou a persona que mais dá churn, a persona que mais, enfim. Então, a partir disso, a partir desses dados, você pode ter uma série de análises que a IA vai fazer para você e que vão dar inteligência para o seu negócio, que vão embasar decisões que você pode tomar, tá? Então, mais do que um chatbot glorificado, cara, os agentes de IA são basicamente ali uma ferramenta de inteligência. De fato, a gente fala inteligência artificial, mas a gente esquece que a inteligência artificial também pode prover inteligência real para os nossos negócios, tá? Então, isso aqui é um dos grandes pontos para mim, principalmente quando a gente fala ali de dashboard. Porque com o IA munido, quando você tem uma IA que tem recebe todas essas informações, ela consegue salvar tudo ali, consegue salvar tudo. Tá? Inclusive, ah, isso eu estou falando no ponto de coleta de dados. Mas a gente tem um outro ponto também, que é basicamente você ter a inteligência, a inteligência do próprio comportamento da IA. Como assim? Então pensa, digamos, se você tem hoje uma empresa, ou enfim, você trabalha numa empresa que, assim, eu vou jogar aqui que, assim, eu vou chutar, tá? Eu digo que, sei lá, um quarto, um quinto, talvez eu esteja sendo até muito otimista. Sei lá, talvez um décimo das empresas do Brasil, um décimo das empresas que existem hoje, elas vão ter ali a informação de como que estão acontecendo as coisas na ponta, como que estão acontecendo ali os atendimentos na ponta final, no WhatsApp, no e-mail que seja, no site, enfim. Pelo menos ali eu chuto que umas 10, assim, sendo bem generoso, uns 10% das empresas que existem no Brasil vão saber qual que é o SLA, vão saber qual que é a taxa de resolução dos casos, 10% das empresas vão saber ali quanto tempo que um atendente demora para resolver um caso, quanto tempo que um atendente demora até dar a primeira resposta, quanto tempo demora do atendimento N1 até o N2, do N2 para o N3, quanto tempo, enfim, qual a taxa de sucesso, enfim, ou a taxa de resolução de casos, ou a taxa de casos não resolvidos. Então, tem uma série de indicadores que
as empresas vão ter essa nossa, tem uma série de indicadores que as empresas vão conseguir captar esses dados, porque assim, se o seu atendimento é humanizado, né, são pessoas ali que fazem o atendimento, dificilmente você vai conseguir ter acesso a esses dados com fidedignidade. Que aí você vai estar dependendo ou de um sistema que capte todas essas informações e dê para você, né? Só que não dá para confiar muito nesses sistemas. Eu vou dar nomes aqui, então, por exemplo, a gente tem ferramentas de gerenciamento de conversa como o Blip, Zendesk, ChatGuru, etc. Essas ferramentas são ferramentas caras, tá, para atendimento, bem caras. E essas ferramentas, elas até dão alguns desses indicadores, mas não é tão fidedigno assim. Porque qualquer coisinha, então, por exemplo, no atendimento, durante ali o atendimento, o atendente precisa pegar o caso daquele cliente, abrir o site, entender o que está acontecendo, abrir a plataforma, pesquisar pelo e-mail do cliente, encontrar o usuário dele, entender por que que, enfim, o problema dele aconteceu. E isso leva um tempo enorme, digamos. Leva uma hora para resolver isso. Daí essas ferramentas que eu acabei citando para vocês, essas ferramentas elas vão dar ali que, cara, o cara demorou para responder, o tempo médio de resolução da empresa está em 40 minutos, mas é porque na realidade não é bem isso, não é que o atendente está demorando para resolver, é porque realmente aquele caso específico, ele demora mesmo para ser respondido. Então, percebe que tem uma série, eu estou falando tudo isso para você, dando toda essa volta para falar que para você ter toda a inteligência do que está acontecendo ali na ponta, é muito difícil. Mas com agentes de IA, você consegue ter tudo isso na palma da sua mão. Você consegue saber o tempo médio de resolução do caso, o tempo que levou do N1 até o N2, o tempo que levou. Se você põe uma IA para analisar todas as conversas ali, você consegue saber com exatidão qual foi o tempo médio de resolução dos casos e por que que está nessa média, qual que é a média real. Cara, enfim. Então, assim, eu falo tudo isso para vocês porque de fato eu sou um cara apaixonado por dados, e não só por dados, mas pela visão que os dados te trazem, os dados bem interpretados, e com IA, tá? Com IA, enquanto muita gente fala de IA como, tem essa IA humanizada no seu atendimento, mas não para por aí, não é só isso. O mais valioso, né, o ouro do ouro que os agentes de IA podem prover para a gente são esses dados de inteligência, tá? E com os agentes, metrificar tudo isso, quantificar tudo isso, é muito mais fácil, muito mais assertivo, tá? Ó, o Luan falou aqui, ó, foi bem generoso mesmo com esses 10%. Pois é, pois é. E aí, continuando, tá? Continuando. O que que a gente tem aqui ainda? Implementando agentes de IA nos nossos negócios, a gente tem também a questão de escalabilidade, tá? Quando eu falo de escalabilidade, eu estou tocando de novo naquele ponto que eu falei para vocês de que, cara, sei lá, com pessoas ali no seu negócio, Espera aí só um instante. Estavam me ligando aqui. Pronto. Então, quando a gente coloca ali pessoas atendendo, quando a gente coloca ali um time humano atendendo, o time humano ele vai ter uma limitação, vai ter um teto. Então, um time humano, sei lá, de 5 pessoas não vai conseguir atender 1.000 leads no dia. Com IA a gente consegue, tá? Com agentes de IA a gente consegue. E outra, eu tô falando muito da questão aqui do atendimento, porque de fato é o mais palpável aqui para a maioria, tá? Porque eu posso citar também outros casos, outros setores, outras atribuições que os agentes de IA podem fazer que vão trazer escalabilidade. Então, por exemplo, até na parte mesmo de análise de dados. Então, cara, pega a análise financeira da minha empresa dos últimos 5 anos e aponta ali inconformidades, aponta ali, cara, a questão mesmo da conciliação bancária, se foi feito correto, aponta ali quais gastos enfim, poderiam ser cortados, o que que pode ser otimizado. Então, por exemplo.
Tem uma empresa que eu atendi que basicamente é de coleta de lixo urbano. E eles estavam gastando muito com, primeiro, com combustível e segundo, com manutenção. Então a gente colocou ali uma agente de IA para fazer a análise de todos os recibos, todas as notas fiscais que eles gastaram e tal, e também a análise com IA das rotas que estavam sendo feitas. Basicamente a gente descobriu ali que, cara, principalmente ali nas rotas, só mudando um pouco ali as rotas, já dava, assim, eu não vou lembrar o número exatamente, mas era entre 5 e 7%, 5 e 7% de redução no gasto com combustível. E manutenção, basicamente estava dando manutenção porque para ir do ponto A ao ponto B, sei lá, o caminhoneiro, o motorista ali estava indo por ruas que estavam muito esburacadas no momento. Então, cara, foi um trabalho assim de maluco mesmo que a gente fez, tá? Um negócio assim super robusto que a gente fez, mas a gente conseguiu basicamente mapear ali com agentes de IA tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo feito de errado que poderia ser otimizado, só que para isso a gente teve que buscar uma base de dados gigantesca, buscar pegar várias planilhas e unificar em uma só, a gente teve que buscar vários dados, coisa de nota fiscal, de recibo. Então, assim, tudo se resume a dados. Se você tem os dados na mão, cara, você consegue analisar tudo. E o ponto da escalabilidade é, uma IA consegue processar um volume de dados gigantesco que nenhum humano conseguiria processar em uma velocidade que nenhum humano conseguiria processar. Então, cara, é de fato ali uma ferramenta, é uma tecnologia que, assim, para qualquer tipo de negócio, tá? Eita. Para qualquer tipo de negócio, peraí, boa. Para qualquer tipo de negócio, a inteligência artificial, né, os agentes de IA, eles vão ter ali uma finalidade, eles vão ter ali, de fato, uma aplicabilidade que vai trazer todos esses pontos que eu comentei para vocês. Escalabilidade, eficiência, redução de custo, que mais? Tomada de decisão. Então, de fato, isso aqui, né, muita gente, enfim, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui ouvem falar de IA todo santo dia, ouvem falar de IA todo santo dia, vê fulano de tal, tem anúncio, tem patrocinado, tem conteúdo, tem isso, tem aquilo, tá? Mas a verdade é que a IA é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta para chegar ali no final. E o final, basicamente, é tudo isso que eu falei para vocês: redução de custos, escalabilidade, aumento de eficiência, tá? É uma ferramenta que a gente tem que a gente pode utilizar, tá? Agora a questão é, você pode, por exemplo, pegar um martelo e usar um martelo para bater o prego na parede. Você está utilizando ele da forma correta. Ou você pode pegar um martelo para, sei lá, para cortar as folhas de uma árvore. Cara, vai ser totalmente ineficiente. Você está usando a ferramenta de uma forma totalmente ineficiente para cortar as folhas de uma árvore, você precisa de uma tesoura. Então, basicamente, os agentes de ação isso são ferramentas que, se a gente coloca eles, aplica eles para fazer ali, para executar as tarefas corretas, para executar aquilo que eles são melhores, mais capazes de fazer, a gente tem resultados extraordinários, tá? Então, beleza. Entendemos aqui a importância, entendemos o que que dá para fazer. Agora eu quero falar para vocês como que a gente consegue aplicar isso no mundo real. Como que a gente de fato consegue pegar os agentes de IA, tá? Os agentes de IA e de fato transformar isso em dinheiro, de fato transformar isso não só em dinheiro, mas também em todos esses outros resultados que eu falei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, o seguinte. Olha só, vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem isso aqui. É o que a gente chama de template, tá? Um template do agente de IA. É um modelo pronto de um agente de IA. Esse template aqui, ele é o template que foi disponibilizado para vocês ali,
dentro da minha disciplina, tá? A disciplina de orquestração de agentes, tá? Esse é um template de um agente de IA que ele faz o seguinte, tá? Eu vou descrever aqui as funções dele para vocês. É um agente que ele está conectado ao WhatsApp. Ele tem o seguinte, ó, ele tem a fila de mensagens. O que que é a fila de mensagens? Basicamente, a fila de mensagens, muitas vezes quando a gente está conversando, quando a gente está ali no WhatsApp, a gente manda umas mensagens separadas. Então a gente fala, oi, boa noite. Aí depois manda uma outra mensagem. Preciso de ajuda. Aí uma outra mensagem. Ah, enfim, tem alguém aí disponível? Enfim, a gente manda umas três, quatro mensagens para falar uma coisa só. E aqui no agente de IA, nós estamos fazendo o seguinte: a gente dá uma pausa, a gente recebe a mensagem, dá uma pausa, espera um tempo, no caso aqui, ó, 7 segundos. A gente espera um tempo para poder verificar se o usuário mandou outras mensagens. E aí, dessa forma, a gente unifica tudo, tá? Agrupa essas mensagens e passa de uma vez só para o agente de IA responder. E esse é o comportamento correto que a gente espera de uma IA, tá? Porque se você, por exemplo, se você abrir agora o chat GPT e você tentar mandar umas três mensagens separadas, você não vai conseguir, porque o chat GPT ele vai responder uma por uma. Então, cada mensagem que você mandar, ele vai responder de forma individual. E aqui não, aqui a gente faz a fila, que também é chamado de buffer. A gente espera um tempo, aguarda um tempo, verifica se o usuário mandou novas mensagens, agrupa e manda para o agente responder de uma vez só. A gente tem também aqui a parte de áudio, então se o usuário mandar um áudio, aqui o agente de AI ele vai transformar esse áudio em texto, né? Vai fazer a transcrição e aí vai ser passado para o agente principal aqui, ó, responder essa transcrição do áudio. Então a gente tem também o reconhecimento do áudio. E essas duas funções elas são muito importantes porque, enfim, durante ali a interação com os usuários eles têm esse comportamento. É natural do ser humano mandar umas mensagens ali separadas, mandar um áudio. Então é um agente que está já preparado para receber isso, receber esses inputs. Depois disso, a gente tem aqui ó, um modelo de IA conectado, um modelo GPT. A gente tem uma memória, essa aqui é a memória da conversa, tá? Ou seja, tudo que foi conversado, tudo que foi as Vocês mensagens que falam foram isso. trocadas, opa, as mensagens que foram trocadas ali entre o usuário e a IA, elas vão estar aqui armazenadas, tá? Estando armazenadas, inclusive, a gente consegue utilizar isso aqui como inteligência, tá? Então, tudo que eu falei para vocês de inteligência, de verificar o que está acontecendo na ponta ali no atendimento, cara, a gente está armazenando esses dados e tendo dados armazenados, a gente consegue fazer o que a gente quiser. A gente consegue interpretar, a gente consegue entender qual é a média de problemas mais apresentados pelos usuários, qual é o produto que os usuários mais citam como, sei lá, um produto que mais dá problema, um serviço que mais dá problema. Geralmente, esses usuários, eles vêm qual é o sentimento que eles mais sentem, se é raiva, se é frustração, ou se estão contentes com o produto. Então, cara, tudo isso aqui a gente consegue, tudo que a gente está armazenando aqui, a gente também consegue transformar em inteligência. E aí, prosseguindo aqui no finalzinho, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem isso aqui, ó, esse switch, que basicamente é um roteador. Então, se o usuário mandou um áudio aqui, ó, mandou uma mensagem de áudio, ele também vai ser respondido com um áudio gerado por IA, uma voz gerada por IA. Ele vai ser respondido por áudio também. Se esse usuário, né, se chegou um determinado momento da conversa e esse usuário ele está querendo saber mais de determinado produto, então aqui em cima, ó, o agente de IA ele vai enviar um documento, ele pode enviar um documento contendo mais informações de produto ou serviço ou da sua empresa também. Ele vai enviar imagem, ele vai enviar vídeo, tá? Então, são funções aqui que eu considero vitais aqui para qualquer agente de IA que roda no WhatsApp. E aqui a gente também tem o envio fracionado das mensagens com animação de digitando. Como assim? O agente de IA, na verdade, toda IA que você conversar, ela vai te devolver um bloco de texto. Então aqui a gente pega o bloco de texto que a IA gerou, a gente quebra em mensagens menores e envia lá no WhatsApp com animação de digitando que dá uma humanização muito, mas muito maior, tá?
Então, tudo isso que eu falei para você. Ah, ainda tem mais um detalhe aqui, mas duas funções que eu acabei passando, ó. Tem aqui a parte de agendamento, então também é um agente de IA que consegue fazer agendamentos no calendário. Então, a depender aí do seu modelo de negócio, se é um modelo de negócio que tem time comercial, que o time comercial ele está sempre agendando reuniões. Então, você pode colocar esse aqui, ó, configurar isso aqui como um agente SDR, um agente de pré-vendas que vai fazer a qualificação e só vai fazer o agendamento no calendário para os leads que são considerados qualificados. Então, isso aqui também é uma função excelente. E a gente tem o RAG. O que que é o RAG? Basicamente, é uma base de conhecimento da IA, só que muito mais otimizada, organizada e estruturada de uma forma com que a IA vai encontrar os pedaços de informação muito mais fácil, muito mais rápido, tá? E por que que a gente faz isso? Por que que a gente faz esse RAG? Porque se os seus dados, os dados da sua empresa, os dados do seu produto não estiverem organizados numa formatação de RAG, a IA vai demorar mais para encontrar as informações, ela vai ter que consumir mais, digamos, vai ter que consumir mais informações, né, mais conteúdo textual até encontrar a informaçãozinha que ela precisa, então isso vai aumentar o consumo de token. Isso pode até, se ela não encontrar exatamente a informação que ela procura, isso vai fazer com que ela alucine. Então o RAG, ele combate tudo isso. A IA vai responder muito mais rápido, porque ela vai encontrar o pedacinho de informação que ela precisa muito mais rápido, vai consumir menos tokens, vai alucinar menos. Então, o RAG é isso aqui. Tudo isso aqui eu ensino nas aulas lá da minha disciplina, tá? Todas essas funções, todo esse agente de AI eu construo do zero lá com vocês. Então, esse aqui, tá? Esse daqui é um exemplo concreto de agente de IA que você pode implementar no atendimento e você pode aplicar no seu negócio hoje. Já pode aplicar hoje, já pode começar a ter resultados hoje, tá? Já pode, de fato, sair desse universo, né, desse universo de coisas que a gente tem aí na internet, desse universo de pessoas que falam que IA faz isso, IA faz aquilo, aí com a IA é possível fazer isso, com IA é possível fazer aquilo, então você sai muito da teoria e você já tem aqui uma solução prática que você pode implementar no seu negócio, que você pode de fato ali ter resultados, que você pode ali ter o feeling, né, experimentar como que é ter uma IA no seu negócio, tá? Sair muito da teoria e ir para a prática, tá? Então isso aqui eu gosto muito, tá? Eu gosto demais. Quando a gente sai da teoria, quando a gente sai é possível fazer isso e de fato mostra ele funcionando. Inclusive, vou até mostrar aqui meu Instagram para vocês, ó. Meu Instagram é esse aqui, ó. @souDaviRibeiro, tá? Sou Davi Ribeiro. E aí, se você vir aqui, ó, na aba de Reels, tem os primeiros vídeos aqui são eu mostrando na prática isso acontecendo, tá? Então, eu mostrando aqui, ó, na prática, essa inteligência artificial que eu falei para vocês, né, que eu tenho um case muito grande na área de concessionárias, então aqui é justamente testando isso, testando um agente de ASDR que envia fotos do veículo, que marca ali um test drive presencial, marca na agenda, inclusive, que entende, ó, até no vídeo eu falo aqui, ó, eu mostro aqui, ó, eu digitei errado e ele entende que eu queria falar de um carro Cardian. Eu falei Jardins e ele entendeu, não, é o Cardian. Então, ele entendeu, ele tomou, é um agente de IA que interpretou o contexto da situação e direcionou a conversa para o caminho correto. E eu até faço um teste muito bacana aqui. Eu começo a falar de coisas nada a ver ali, sei lá, pergunta de futebol, e o agente de IA consegue me trazer de volta para o foco da conversa. Ó, eu não consigo te responder nada sobre futebol. Mas se você tiver interesse em continuar aqui conhecendo mais sobre a empresa, sobre os produtos, a gente pode continuar. Então, essa capacidade, galera, essa capacidade de tomar decisão, de direcionar a conversa, de interpretar A você palavras ali, né, e continua. direcionar a conversa, cara, só os agentes de IA conseguem prover para a gente hoje em dia esse tipo de experiência, tá? Então tá aqui também meu Instagram, @soudavirribeiro para quem quiser acompanhar, tá? E eu sou muito disso, eu sou muito da prática, eu sou muito um cara que vai lá, faz, mostra como que aplica, como que sai da teoria, como que você de fato tem algo ali funcionando, tá? E agora a gente vai falar um pouco, tá? Um pouco sobre os cases,
tá? Sobre os cases que eu acabei comentando aqui com vocês. Opa, deixa eu desligar a câmera aqui. Boa. Então, ó, a Marcela perguntou aqui, ó. Professor, como você valida se o processo está funcionando como esperado antes de liberar o uso? Ou é seguro aplicar somente com algumas verificações e corrigir com o sistema rodando se necessário? Como você valida se está funcionando como esperado antes de liberar o uso? Então, sobre esse ponto, basicamente, tem uma palavra que resume isso, tá? Uma palavra que resume isso, teste, tá? Então, a gente faz o chamado teste de estresse. A gente vai, por exemplo, eu vou falar aqui o processo que eu levo para poder implementar IA em alguma empresa, em qualquer empresa. Então, a gente faz ali o kickoff, a gente reúne o máximo de informações, acessos, reúne o máximo de conteúdo sobre a empresa, conteúdo sobre os produtos, faz tudo, todo esse trabalho, né, de reunir informações. E aí, com essas informações, a gente constrói o agente de IA, a gente molda aqui o prompt. O prompt ele vai ser extremamente personalizado ali para o negócio, falando ali um pouco sobre os produtos, como que o agente de IA deve interagir, o que ele deve fazer. Inclusive, é interessante até colocar passos, né? Eu sempre gosto de colocar passos. Então, passo um, isso no prompt do agente de IA. Passo um, pergunte o nome do usuário. Passo 2, pergunte a profissão do usuário. Passo 3, pergunte se o usuário já é cliente dos nossos produtos, já conhece os nossos produtos. Então, eu gosto sempre de colocar passos, tá? E aí, beleza. Depois de ter tudo estruturado aqui, a nível de prompt, a nível de fluxo, né? Quando eu falo a nível de fluxo, são as funções que a gente tem aqui periféricas ao agente. Então, a função de agendamento, a função de RAG, a função de envio de áudio. Depois que está tudo isso pronto, daí a gente faz o teste de estresse. O teste de estresse basicamente é reunir um grupo de pessoas ali. Por exemplo, quando eu implemento para um cliente, eu peço para o cliente trazer todos os funcionários dele ali e começar a testar IA no WhatsApp, fazer um monte de pergunta e vai, estressa para mapear ali o que que ela está respondendo de certo, o que que ela está respondendo de errado. Com base nisso, a gente vai fazer ali alguns ajustes finos, né? A gente chama de ajustes finos, e aí a gente tem o produto final pronto para ir para a produção, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz para validar se a IA, o agente de IA, está funcionando conforme o esperado, está funcionando conforme o cliente quer, o cliente precisa, tá? E você perguntou aqui também, ou é seguro aplicar somente algumas verificações e corrigir com o sistema rodando se necessário? Sobre esse ponto, olha, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Por quê? Porque também tem um segundo ponto que é o seguinte: mesmo que a gente faça todos os ajustes finos, que a gente deixe aí a 100% para rodar em produção, ainda assim, ao longo ali dos atendimentos, vez ou outra vai aparecer algum caso que a IA não tem o conhecimento, que não está na base de conhecimento dela, que não está no prompt, tá? E aí, então, meio que é necessário fazer esse trabalho de formiguinha. Então, sempre tem algum parafusozinho para apertar. Então, mesmo que esteja tudo certo, sempre vai aparecer alguma coisinha para corrigir com o sistema já rodando, tá? E isso é normal. É normal, na verdade, até certo ponto, tá? Então, por exemplo, se a IA ela não está respondendo dúvidas corriqueiras, coisas que você colocou no prompt, informação que você colocou no prompt e ela não está respondendo, então aí tem algo de muito errado que você precisa de fato corrigir. Agora, quando são coisas pontuais que de fato não tinha no base de conhecimento, não tinha no prompt, e é normal, tá? É normal que tenham algumas informações que você não tem inserido ali, que você esqueceu de inserir ali. Aí, nesses casos, precisa fazer o ajustezinho, o ajuste fino, mesmo quando o agente já está rodando em produção, tá? Boa. Davi, por gentileza. Pessoal, até só antes da gente de eu abrir aqui para dúvidas, tá? Vou abrir 5 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos eu abro para dúvidas. Só comentando aqui, vou comentar de alguns cases que eu tenho. Então, a gente tem esse case que eu falei, que é o case da parte de concessionárias.
Então, qual que era a dor dessa empresa? Era um grupo de seis concessionárias, tá? Seis concessionárias. E eles tinham essa dor de estarem investindo 6 milhões por ano em marketing. Não, os resultados não estavam de acordo com as expectativas, eles estavam gerando muita demanda para o time comercial, que o time comercial não conseguia atender, etc. O time de atendimento não conseguia tirar as dúvidas de todos os leads. Então aí isso eu estou falando, pessoal, foi um case que eu implementei há exatamente um ano atrás, outubro, novembro de 24, tá? E foi o meu maior case até hoje, por quê? Porque justamente eles atendiam ali cerca de, no total, tá? Todas as concessionárias atendiam cerca de 15, 17 mil leads por mês, né? Eles geravam muito mais de demanda, mas só conseguiam atender esse número de leads, né? Uns 17 mil leads por mês, juntando as seis concessionárias. E eles estavam com esse déficit de investir em marketing e não ter o retorno esperado. E aí a gente iniciou essa parceria, essa iniciativa de implementar os agentes de IA. E um ano atrás, pessoal, um ano atrás, ainda, vamos dizer assim, um ano atrás tudo era mato. Nisso aqui ainda, tá? Tudo era mato. Por quê? Porque não tinha, por exemplo, muitas facilidades que tem aqui não tinham naquela época. Naquela época eu já estava utilizando o N8N, inclusive na disciplina, na minha disciplina ali de orquestração de agentes, eu explico muito sobre essa ferramenta aqui que é o N8N, explico por que que a gente utiliza ela, por que que é a melhor ferramenta, e de fato é a ferramenta mais robusta que você pode utilizar em larga escala, mantendo um custo baixíssimo. Enfim, já naquela época já estava utilizando a N8N e foi um projeto que demorou 3 meses para ser construído, tá? Só que quando finalmente a gente colocou tudo no ar, a gente colocou esses agentes SDR que basicamente fazem todas essas funções aqui, ó. Fazem o agendamento, tem o reg, envia áudio, tudo isso aqui, tá? Inclusive era um fluxo bem maior, tá? Era um fluxo gigantesco, porque como eu falei para vocês, naquela época era diferente, tá? Então, por exemplo, hoje em dia tem essa tool aqui de agendamento, tá? É uma ferramenta que o agente de IA consegue ativar sozinho em determinado momento da conversa. Naquela época não tinha isso aqui ainda, então, cara, era um fluxo colossal assim, mas que funcionava. E aí, no final, o que que a gente teve de resultado, tá? A gente teve de resultado o seguinte: de 17 mil leads por mês que eles atendiam, juntando todas as concessionárias, na verdade, saltaram para 50 mil leads por mês que eles conseguiam atender porque tinha agentes de IA para recepcionar, tá? E infelizmente eu não tive acesso aos números do financeiro, então quando eu entrei eu não sabia, né? E não me liberaram também os números de faturamento que eles tinham até aquele momento, né? Não me liberaram esses números, eu também não fiquei sabendo dos números que a gente conseguiu ali trazer de faturamento após a implementação dos agentes de IA. Mas o que eu sei é que a gente conseguiu aumentar em 15% a taxa de test drives presenciais. Então pensa, se você consegue trazer mais pessoas para dentro da loja, para ver os produtos, enfim, e isso mantendo o mesmo, até aquele momento, mantendo o mesmo investimento em marketing, olha só a eficiência que a gente trouxe simplesmente implementando inteligência artificial, tá? Saltamos do número de 17 mil leads para 50 mil leads e aumentamos em 15% a taxa de agendamentos presenciais, de visitas presenciais na concessionária. E com certeza, consequentemente, impactou também no número de vendas, mas infelizmente por questão de compliance eu não tinha acesso a esses números. Mas assim, é um grande case que eu tenho. Eu tenho alguns outros cases também, mas são mais cases voltados ali principalmente para o marketing digital, tá? Eu trabalho bastante ali com players do marketing digital em si. Mas de empresa mesmo, empresa física, empresa, digamos, da velha economia, etc. Esse foi um grande case que eu tive e, assim, até falando do meu lado também, né? Eu sei que para vocês
principal, o primordial é saber desses números de eficiência, quanto que aumenta, quanto que eu reduzo do custo, quanto que eu aumento na minha margem. Eu sei que o foco principal é esse. Mas falando do meu lado, né, de eu que executei sozinho, inclusive executei sozinho. Hoje em dia eu tenho equipe, hoje em dia eu tenho time, hoje em dia eu tenho uma equipe de desenvolvimento ali que recebe as demandas e executa. Mas essa venda sozinho foi uma venda de R$ 250 mil, tá? Que eu fiz sozinho. E isso, pessoal, isso sem ter um diploma, tá? Sem ser formado, sem nada disso, simplesmente porque simplesmente que hoje em dia o que vale é você saber resolver problemas. E eu sou uma pessoa assim, eu sou um resolvedor de problemas, eu sou uma pessoa que vai lá, consegue criar, consegue de fato trazer impacto positivo para o negócio, tá? Então, é algo que eu me orgulho muito por causa disso, porque simplesmente foi ali algo que foi um resultado expressivo para mim, foi um resultado expressivo para o meu cliente saiu feliz. Infelizmente, eu só digamos, né? Só não atendo mais esse cliente hoje em dia, porque de fato eu tive que voltar minhas energias para outros projetos. Isso é um cliente que eu atendi ainda em Teresina, ainda no Nordeste. Depois morei um tempo em São Paulo, hoje em dia moro em Florianópolis, enfim. Mas só para vocês entenderem, né, do lado de resultados, que simplesmente hoje em dia o ato de você implementar agentes de IA no seu negócio é algo que já vai impactar diretamente todas as áreas do seu negócio, tá? Já vai impactar o seu financeiro, já vai impactar a eficiência ali dos seus funcionários, tá? E tem uma série. Assim, eu sou uma pessoa que se deixar, eu não paro, tá? Eu não paro. Então, tem uma série de outras soluções que dá para fazer com agência de IA, que dá para implementar, que dá para otimizar. Tem várias coisas que dá para fazer, mas, enfim, até dando uma dica aqui para vocês, se eu puder deixar uma dica muito boa aqui para vocês, é o seguinte: foquem no essencial, tá? Foquem no essencial, porque com IA você tem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que, sinceramente, se você não focar, basicamente você vai alucinar igual a IA. Você vai ficar pensando, não, mas dá para seguir por esse caminho, dá para usar a ferramenta tal, é possível fazer isso, então você vai ficar sempre ali preso no mundo de possibilidades e não vai escolher uma coisa só para seguir. Então, se eu for deixar uma dica para vocês aqui, foquem no essencial. E o essencial, nesse momento, é você ter agentes de IA que vão executar tarefas dentro do seu negócio. Eu dei aqui para vocês, esse template já é de vocês, tá? Já está ali dentro da plataforma. Vocês já têm acesso a ele, já podem utilizar, fazer o download. Nas aulas eu mostro como configurar tudo isso aqui certinho. Mas usem isso aqui principalmente como ferramenta, tá? Uma ferramenta que vai trazer tudo isso para vocês, que vai trazer redução de custo, eficiência operacional, escalabilidade, inteligência de negócios, tá? Então, peguem isso que vocês já têm na mão, é algo que vocês já têm, já é real, vocês já podem implementar e utilizar. Peguem isso, implementem. E tentem também expandir os horizontes, porque, por exemplo, isso aqui é um agente de IA para voltado para o atendimento barra comercial. Você pode usar para ambos, tanto para o atendimento barra para o seu time comercial. Mas tem como você construir agentes de IA que podem também executar ali tarefas, automatizar tarefas, diversas tarefas dentro do seu negócio. É só você perceber o seguinte: o que que eu tenho hoje no meu negócio que é extremamente repetitivo e manual? Se for algo que é extremamente repetitivo, é sempre a mesma coisa, você tem uma pessoa ali só para fazer aquela tarefa em específico, como por exemplo, tem pessoas hoje em dia nas clínicas que são as recepcionistas, que elas são ali basicamente pessoas que vão manualmente agendar no calendário consultas. E isso é um processo extremamente repetitivo e manual que uma IA com certeza consegue automatizar. Então, tentem ter essa visão holística de o que que eu tenho no meu negócio hoje que é extremamente repetitivo, manual e que pode ser automatizado, né? Se tem essas duas características, pode ter certeza que isso pode ser automatizado, tá? Pode ter certeza que sim. Então é isso. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui para dúvidas, tá? Mas antes.
até falando um pouco aqui do meu Instagram. Quem puder, tira uma foto, faz um story, posta lá no Instagram e me marca, tá? Que eu vou estar repostando todos vocês. Eu vou até deixar aqui também o arroba do meu Instagram de novo aqui nos comentários. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para dúvidas, tá? Então a gente vai fazer um bate-bola aqui de dúvidas. Eu acredito que mais uns 15 minutinhos a gente consegue ficar aqui tirando dúvidas, tá? Então agora a gente vai entrar nesse momento mais para trocar ideia mesmo. Então, ó, o Douglas mandou aqui. Professor Davi, por gentileza, poderia falar de forma simplificada a parte operacional quando automatiza um cliente? Por exemplo, o cliente deseja fazer uma automação de atendimento. Cria uma conta específica no 8N em nome desse cliente. Dois, cria as contas dos APIs. Três, caso o cliente necessite tráfego pago, etc., como gerenciar poucas e muitas contas? Quando devo migrar o plano? Ó, beleza, vamos por partes. Primeiro, sobre a parte de criar a conta do N8N, tá? Você citou aqui o N8N Enterprise, né? Que é o N8N que você vai lá, paga uma assinatura e tem acesso ao N8N ali. Enfim, você cria uma conta, já acessa no navegador, enfim. Eu não gosto de utilizar essa versão, tá? Eu gosto de utilizar o N8N, por quê? Porque vou explicar para você aqui, vai ser mais didático. Se eu abrir aqui, ó, n8n.io, vir aqui em preços, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, planos, né? Plano Starter, plano Pro, plano Business, tá? E o que que acontece? Todos esses planos aqui, você vai pagar a assinatura mensal, tá? Vou até deixar aqui, ó, no modo mensal. O modo mensal fica até um pouquinho mais caro. Você vai pagar a assinatura mensal, só que você vai ter aqui uma limitação, tá? Olha aqui, ó, você vai ter, ó, no plano inicial, você vai pagar R$ 150 por mês e você vai ter 2.500 execuções de workflow por mês. O que que isso significa? Significa que toda vez que esse fluxo for executado, vai contar como uma execução. Então você tem esse limite aqui, ó, mensal. Só que o N8N, ele tem uma versão que é chamada versão, essa daqui, ó, Community Edition, que basicamente é uma versão do N8N que você pode pegar ela, você pode instalar ela no seu próprio servidor, hospedar no seu próprio servidor, e aí dessa forma você vai ter o N8N acessível aqui no seu navegador, só que vai ser a versão do N8N sem limites. Então não vai ter essa limitação aqui, ó, de workflows. Você vai ter aqui o N8N ilimitado. Então você pode ter, sei lá, você pode ter um agente de IA que atende 50 mil leads por mês e o seu custo vai permanecer o mesmo, tá? Seu custo vai permanecer inalterado. Você não vai precisar fazer upgrade de plano, não. Só que aí qual que é a forma que eu utilizo para ter essa versão do N8N, tá? Eu acabei de falar que você precisa hospedar num servidor, e essa parte de hospedar num servidor, ela é bem chata porque é um processo técnico, chato, complexo. Para quem não tem familiaridade com tecnologia, é um processo demorado e complexo. Então, eu uso essa solução aqui, ó, cloudify.host. Opa, não estava digitando. Cloudify.host. Essa solução aqui, galera, é uma solução que basicamente já te entrega o N8N instalado, tá? O N8N ilimitado, tá? Essa versão aqui, ó. Opa, essa versão aqui, ó. Essa versão ilimitada já te entrega ele instalado e também vai te entregar outras soluções que você vai precisar aqui no seu agente de IA, como por exemplo isso aqui, ó, o Postgres. O Postgres é o banco de dados que a gente utiliza para armazenar alguns dados. E também a Evolution API, que é a API de WhatsApp. É a API que permite com que a gente conecte o nosso agente de IA ao WhatsApp para ele conseguir manter comunicação ali com os clientes. Então, o que que a Cloudflare vai fazer? Deixa eu botar aqui no modo Brasil. A Cloudflare ela já vai te entregar tudo isso pronto. Ó, tem aqui o plano Starter da Cloudflare, ó. Vou botar no modo mensal, plano Starter. Então você já vai ter o N8N, ó, na versão ilimitada, workflows ilimitados. Você vai ter a Evolution API e você vai ter o Postgres, que é o banco de dados. E tudo isso daqui
Já vem instalado para você, você não precisa ter dor de cabeça mexendo com o servidor, um negócio extremamente demorado e complexo. Tudo isso aqui já vem configurado na sua conta do N8N, já vem pré-conectado. Cara, é uma mão na roda. Eu não. Anteriormente, né, quando essa solução ainda não existia, nossa, mas era um saco eu ter que fazer toda a instalação do zero. Todo cliente que eu atendo, eu tenho que instalar isso aqui específico para o cliente. Um N8N para o cliente, um Evolution, um banco de dados específico para o cliente. Por quê? Porque isso é uma boa prática, tá? Você, ó, até respondendo sua dúvida também de outro ângulo. Na verdade, você fez uma pergunta 2 aqui perguntando se pode, enfim, colocar tudo em uma conta ou tem que gerenciar muitas contas. O ideal é ter uma conta separada para cada cliente, porque se você tiver um N8N, enfim, uma infraestrutura só para todos os seus clientes, vai ser uma bagunça, tá? Vai ser uma bagunça, os fluxos vão ficar misturados, para você dar manutenção vai ser uma dor de cabeça. Então, o correto é você ter uma infraestrutura para cada cliente, tá? Então, com a Cloudify, esse processo fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. E dentro lá das aulas, da disciplina de orquestração de agentes, eu falo também sobre a Cloudify e deixo um cupom também de 80% de desconto no primeiro mês. Então, aqui, ó, US$ 9, vai dar aí uns R$ 50. Só que se você aplicar o meu cupom, eu vou até botar o cupom aqui, ó, Davi Starter 80. Você tem 80% de desconto e no primeiro mês vai sair só por R$ 9. Então, cara, vale super a pena, tá? Então, para instalar em 8N, ter todas as ferramentas aí, é a Cloudify, tá? É a Cloudify que eu utilizo. Óbvio, se você pesquisar na internet, se você abrir agora o YouTube e pesquisar instalar em 8N, né, que é essa versão que eu te falei, a versão ilimitada, vão aparecer 1 milhão de formas de instalar o em 8N. Mas para mim, já experimentei de tudo, para mim essa daqui é a melhor forma para o plano. Tá, só não entendi essa última dúvida, tá? Consegue exemplificar um case antes de entrar na automação de fato? Se puder, ah, Douglas, se puder explicar um pouco mais aí, a gente responde. O Caio perguntou aqui: como eu consigo esse template? Ou até o final das aulas eu vou montar ele? Então, se eu não me engano, na última aula o template está presente, tá? Não tenho certeza. Na verdade, eu vou validar aqui com o pessoal da Faculdade Hub. Mas o template está presente nas aulas, tá? Já está disponível dentro das aulas para vocês utilizarem, instalarem, subirem no N8N de vocês, tá? Teve mais uma pergunta aqui. Quem usa Cloudify não precisa ter VPS? Exatamente, tá? Exatamente. Na verdade, deixa eu explicar aqui, o que que a Cloudify exatamente faz. VPS é justamente isso que eu estava falando, é um servidor. VPS é a sigla para Servidor Privado Virtual. Basicamente é um servidor seu, que só você tem acesso, que você pode instalar as aplicações que você quiser, que vão aí rodar nesse servidor e vão ficar acessíveis na internet. Só que o que a Cloudify faz? A Cloudify, ela também funciona como uma VPS. Só que o formato, assim, se eu vou entrar bem no técnico agora. O formato que a Cloudify utiliza não é exatamente VPS, não é exatamente um servidor privado virtual. É um outro modelo, que é até um modelo melhor, que é chamado de Kubernetes. O que que esse Kubernetes é? É uma espécie de servidor, só que ele é autoescalável. Então, o que que isso significa? Significa o seguinte: se você pegar uma VPS, você tem que se preocupar com alguns aspectos técnicos. Então, quantos gigas de RAM o meu servidor tem? Quantos, quantos gigas de memória o meu servidor tem? Quanto de tráfego o meu servidor consegue aguentar? Cara, tem uns aspectos técnicos bem chatos que você precisa ficar de olho para poder contratar a VPS. Com a Cloudflare você não precisa disso. Por quê? Porque é autoescalável. Então pensa. Você tem aí um agente de IA que atende 30 mil leads por mês, 50 mil leads por mês. Com esse formato que a Cloudflare entrega, cara, você fica despreocupado. Despreocupado. Por quê? Porque é autoescalável. Você recebe poder de processamento sob demanda. E isso aqui, ó, tá até explicado aqui, ó. Tem até esse textozinho explicado aqui, ó.
A Cloudify consegue gerenciar altíssimos picos de tráfego e execuções, pois funciona com infraestrutura de Kubernetes, orquestrando múltiplos containers de forma independente, tudo rodando na AWS, tá? Que a AWS é a mesma infraestrutura que hospeda as maiores aplicações que a gente tem no planeta, tá? Então, assim, eu falei que ia entrar no aspecto bem técnico da coisa, mas basicamente é isso. Com a Cloudflare você fica despreocupado. E eu não falo isso para vocês no sentido de, eu tô tentando, tô ganhando como afiliado. Não, eu nem ganho como afiliado da Cloudify, tá? Eu só indico a Cloudify para os meus alunos. Se vocês verem ali os meus conteúdos, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu nem falo da Cloudify, porque eu não ganho para divulgar a Cloudify. Basicamente, ali é um cupom que eu tenho, que eu dou para os meus alunos e também eu uso quando eu vou implementar para os meus clientes. Toda vez que eu vou pegar uma infraestrutura nova para os meus clientes, eu pego com esse cupom que dá esse desconto. E aí, basicamente, assim, de fato, é a melhor solução que a gente tem para quem não quer bater cabeça, para quem quer, de fato, ter ali as ferramentas certas para construir os agentes de IA. É um facilitador. O que a gente tem hoje, galera, a gente tem nas nossas mãos, assim, a gente tem várias ferramentas facilitadoras, tá? Então, por exemplo, o N8N é uma ferramenta facilitadora para construir agentes de IA. Porque se não fosse o N8N, tá? Se não fosse isso aqui, a gente teria que usar código, a gente teria que programar para construir os agentes de IA. Então, você teria que ser um programador para construir um agente de IA. Só que hoje a gente tem várias ferramentas facilitadoras. O N8N é uma delas. Através de uma interface visual, arrasta e solta, você vai conectando aqui os bloquinhos de forma visual. Seu cérebro consegue assimilar muito mais fácil aqui as informações, você consegue construir muito mais fácil. Você tem uma curva de aprendizado bem menor do que se você fosse aprender programação. Então, se a gente tem ferramentas facilitadoras ao nosso dispor, a gente tem que explorar elas, certo? A Paty também perguntou aqui: quando atuamos como orquestrador de agentes para terceiros, cada cliente paga pela sua própria estrutura necessária para rodar o agente, certo? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, isso aqui, ó, por exemplo, esse valor aqui da assinatura da Cloudify, isso aqui, se você for vender isso para uma outra pessoa, para uma outra empresa, para um outro cliente, é o cliente que paga, tá? Porque assim, hoje em dia tem vários formatos de vender agentes de IA, de trabalhar com agentes de IA, mas o formato que eu mais gosto de trabalhar é o seguinte formato. É o formato de deixar o cliente ter o controle. Ou seja, eu construo o agente de IA, eu cobro pelo desenvolvimento, tá? Eu cobro pela manutenção, só que o valor aqui da Cloudify, o valor dos tokens de LLM, é o cliente que paga, tá? Ou seja, os custos, tá? Os custos que vai ter para rodar isso aqui fica com o cliente, tá? Então, custo com token, custo com ferramenta, fica com o cliente. E aí você, tá? Você vai simplesmente cobrar pelo desenvolvimento e também cobrar um valor. Você pode até cobrar também um valor mensal para dar suporte e manutenção, tá? Mas essa parte do cobrar um mensal, ela é totalmente opcional. Se você quiser, você nem precisa cobrar o mensal. Ou então você pode deixar de cobrar o desenvolvimento e cobrar apenas o mensal. E aí você pode deixar o cliente com os custos e você cobra dele um valor de manutenção, ou você já embute aqui na mensalidade, no fim mensal, esse valor de ferramentas, enfim, tem um milhão de formas que dá para fazer isso. Mas a forma que eu gosto de trabalhar é deixar o cliente ter o controle. Então, eu compro uma infraestrutura separada para o cliente tem acesso a tudo, eu cobro somente a implementação, não cobro nada de mensal, e aí o cliente ele fica pagando aqui a infraestrutura, paga a Cloudify, paga os tokens de IA, e se ele precisar de alguma manutenção, de alguma coisa, ele contrata o valor hora dos meus desenvolvedores para poder resolver alguma coisa pontual. Para mim, esse é o modelo que mais funciona. Mas também tem todos esses modelos que eu acabei citando aqui para você. Mas de nenhuma forma, tá? Tá respondendo diretamente sua pergunta.
De nenhuma forma o custo ele pode sair do seu bolso, tá? O custo para manter isso aqui sempre tem que sair do bolso do cliente, tá? Então o cliente paga para ter infraestrutura rodando para ele e o cliente paga também para ter os tokens de IA. Até porque os tokens, como é algo mais variável, você não consegue prever quantos tokens vão ser gastos. Então, de fato, correto é deixar ali com o cliente, tá? O Douglas falou aqui. Pode nos. Deixa eu só ver quais são todas as outras dúvidas que estão aqui. Deixa eu ver. Boa. Basicamente, a última dúvida aqui é a do Douglas. Tem também aqui o Luiz e a Gabriele. Ó, eu vou encerrar com a dúvida da Gabriele, tá? Vou ler até a dúvida da Gabriele. Tá. Então, aqui na parte na dúvida que o Douglas mandou. Pode nos contar como automatizou um cliente pequeno, por exemplo? Quais foram os passos operacionais? Como combinar as APIs e acesso às redes sociais do cliente para fazer a automação e o tráfego pago quando o cliente é uma pessoa física? Tá. Vou tentar responder de forma resumida, na verdade, tá? Quais são os passos, quando eu pego um cliente, quais são os passos que eu tenho que fazer, tá? Então, digamos, assumimos aqui que a venda está feita. Beleza, próximo passo agora. Depois que assinamos o contrato, a venda está feita. Próximo passo é uma reunião que a gente chama de reunião de kickoff, que é para reunir dados. Então, ali eu vou pegar o máximo de informações sobre os produtos do cliente, o máximo de informações sobre a empresa, vou fazer perguntas, vou pedir documentos, pedir arquivos. E também nessa parte eu vou pedir os acessos. Só que nesse caso, pedir os acessos aqui. Basicamente, como eu faço através da Cloudify, é só eu pedir para o cliente criar uma conta lá na Cloudify. A Cloudify, o que que ela faz? Depois que você assina a Cloudify, você recebe ali no e-mail todas as credenciais dos seus aplicativos. Então, a credencial do N8N, né? A URL do N8N para você acessar e criar sua conta, a URL. E aqui, quando eu falo a URL do N8N, é o seu próprio N8N, tá? É um N8N só seu, que está num domínio específico só seu, que só você tem acesso. Você vai criar o seu login, enfim. Todas essas credenciais o cliente recebe no e-mail, peço para ele me encaminhar o e-mail. E aí, munido dos dados que eu perguntei, né, do cliente durante o kickoff e também munido ali ah, dos acessos, né? E aí, o único acesso externo que o cliente vai precisar gerar para mim, na verdade, não é nem acesso. É a chave de API da OpenAI. O cliente vai também ter que criar uma conta na OpenAI. Tudo isso eu vou direcionando durante essa call de kickoff. Ó, acessa a plataforma da OpenAI, cria uma conta, adiciona seu cartão, adiciona pelo menos aí uns 5, 10 dólares de saldo, cria uma chave de API, me manda essa chave de API. Pronto. Tendo isso, a chave de API da OpenAI, os acessos lá do N8N, Evolution, etc., e tendo também as informações que eu coletei do cliente, eu já tenho todo o material necessário para começar o trabalho, tá? Então, operacionalmente, são esses passos. Daí você perguntou como combinar as APIs e acessos às redes sociais do cliente para fazer a automação. Aí aqui depende, tá? Acesso às redes sociais. Se você só vai precisar de acesso às redes sociais, por exemplo, se você for adicionar um agente de IA no Instagram do cliente, eu acredito que até no LinkedIn também dá para adicionar. Só que aí não é nem acesso à rede social em si. Basicamente, aqui a gente já está falando de credenciais de API mesmo. Então, por exemplo, do Instagram, tem que abrir o painel da Meta, tem que gerar as credenciaizinhas, você pega as credenciais, conecta no 8N. Então, enfim, aqui realmente já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas é só se realmente você for conectar com outras redes sociais. Se não for, se for só no WhatsApp, beleza. Basicamente isso, você não precisa de acesso às redes sociais do cliente, tá? E o tráfego pago quando o cliente é uma pessoa física. Não entendi exatamente essa última pergunta do tráfego pago. Mas, enfim, tráfego também é responsabilidade do cliente, né? Ele tem que trazer a demanda para o agente de IA atender. A Jéssica perguntou aqui para repetir o cupom. Davi Starter 80, exatamente. O Luiz falou aqui, comenta sobre os custos médios para a cobrança.
Os custos médios para cobrança a pequenas e médias empresas. Então, isso, a questão de custos, né, precificação, é algo que varia bastante de negócio para negócio. Eu, por exemplo, não tenho uma solução fixa, um preço fixo. Qual é o meu formato de trabalho? Eu tenho um preço base, tá? Então, meu preço base é 15 mil. Então, para eu construir um agente de IA que tem funções X, é 15 mil. Se o cliente quiser outras funções, então, por exemplo, quiser que o agente de IA se conecte com o CRM dele e faça o próprio agente de IA automaticamente, adicione os leads dentro do Kanban do CRM, vá movendo os leads pelo Kanban do CRM. Se o cliente quer também uma integração com ERP, enfim, então cada recurso personalizado que o cliente quer, aí eu vou cobrando também valores a mais por cada um desses recursos, tá? Então, esse é o formato que eu trabalho. Agora, vai depender bastante. Tem empresa que vai ter um budget menor, não vai conseguir pagar esses 15 mil. Então, aí, dependendo, né, se for algo que faça sentido para mim, aí eu não cobro esse valor que eu acabei de falar, eu cobro uma mensalidade. E aí, nesse formato de mensalidade, é um funcionamento totalmente diferente. Tá? Por quê? Porque aqui dentro da mensalidade eu embuto todos os custos, né? Então, custo com Cloudify, custo com token, e o cliente só me paga a mensalidade ali para ter a IA funcionando, e isso roda na minha infraestrutura. Eu não vou dar uma infraestrutura para esse cliente. Para esse cliente que ele me paga uma mensalidade, quer dizer, ele paga só a mensalidade, não pagou pelo desenvolvimento, eu mantenho tudo na minha infraestrutura. Por quê? Porque se esse cliente parar de me pagar a mensalidade, eu viro a chavinha e desativo a IA dele, tá? Então, esse é um formato diferente. Se você for pelo formato de assinatura barra mensalidade, é assim que funciona. Se for pelo caminho de cobrar pelo desenvolvimento, como o cliente está pagando pelo desenvolvimento, então ele está pagando para ter a tecnologia. Então, a tecnologia é dele, é do cliente. Por isso, eu instalo uma Cloudify para o cliente, contendo o N8N do cliente, o banco de dados do cliente. Ele tem acesso a tudo, ele é dono de tudo, a infraestrutura dele, os custos são dele. Então é assim o formato, tá? Agora aí de valores realmente vai variar bastante. Mas assim, também depende, tá? Do nível de trabalho. Eu tô falando depende, são vários dependes, porque de fato cada empresa é única, tem uma necessidade única, tem uma realidade única, mas dá para praticar valores menores, tá? Então dá para praticar, por exemplo, nesse modelo de mensalidade. Pode cobrar uma mensalidade de 1.000, 1.500, 2.000 até, tá? Então, enfim, são casos a casos, não tem como eu passar um valor X aqui, se eu passar um valor X para você que vai valer, enfim, não vai ser condizente com a realidade. A Gabriele falou aqui, ó. O N8N me lembra a ferramenta RD Station, mas para aplicar automação de IA ainda não usei. Eu nunca, não cheguei a utilizar ainda o RD Station. Não sei se ele tem esse mesmo formato, esse mesmo, digamos, esse mesmo visual similar ao N8N, né? De arrastar ali os bloquinhos para a tela, ali num canvas e ir conectando os bloquinhos. Para te falar a verdade, hoje em dia existem várias ferramentas nesse estilo de arrasta e solta, tá? São ferramentas que a gente chama de low code, que são baixo nível de código. Você não precisa ser um programador para mexer com essas ferramentas. Então, de fato, é um funcionamento aí que a maioria das ferramentas hoje em dia utilizam. Então, uma vez que você se habitua com o N8N, você também consegue trabalhar com várias outras ferramentas, tá? Você tem algum comentário sobre as opções de uso com provedores, tipo, onde podemos fazer gerenciamento de expansão vertical, horizontal, redundância, de servidores em locais físicos diferentes, área de aplicação e banco de dados separados? Hetzner DigitalOcean. Olha só, eu utilizo bastante a DigitalOcean, tá? A DigitalOcean, para mim, é a solução mais equilibrada. Eu já utilizei Hetzner, já utilizei Contabo, já utilizei algumas outras também, mas a DigitalOcean, para mim, ela é a mais equilibrada. E também a DigitalOcean ali em relação a... Eu falo equilibrada em relação a custo e também em relação à estabilidade, tá? Eu nunca tive problemas com a DigitalOcean, uso já há uns 2 anos. Só que eu tenho as minhas aplicações instaladas lá, só que quando eu vou
na verdade, quando eu vou pegar novos clientes, né, quando eu vou vender novos serviços e o serviço do cliente envolve só a criação de agentes de IA, eu utilizo mesmo a Cloudify. A Cloudify já me serve muito bem, é bem mais rápido. Acaba que eu não tenho muita essa necessidade de ter ali uma infraestrutura dedicada onde eu vou ali instalar cada ferramenta. Eu pego a Cloudify que acaba sendo mais rápido, serve também, serve bastante para demanda, né? Mesmo que seja um cliente que vai gerenciar, na verdade, que vai ter ali automações ou agentes que vão girar uma baixa quantidade de dados, ou seja, ali um agente que vai girar um alto volume de dados, a Cloudflare ela acaba servindo para esses ambos os casos. Em regra geral, os clientes atualmente pagam mal os tipos de celular. Se deixar todos esses recursos, chat, API, né? Essa chave o cliente vai deixar doido. Assim parece ser mais difícil para tomar de conta na agência de automação com IA. Depende do cliente, tá? E depende também do alinhamento, tá? Do alinhamento. Por quê? Porque se for nesse formato onde você deixa os custos com o cliente, você sinaliza para o cliente tudo que ele vai ter que pagar, realmente fica um pouco mais fácil do cliente ficar relutante, achar que é um custo, cara, é muito custo. Tem esse caminho e também tem o caminho de você cobrar ali um valor mensal, um FII mensal, e dentro do FII mensal já tem incluso todos esses custos. O cliente nem precisa ficar ciente disso, tá? Você já embute ali, fica mais fácil na hora da venda, mas assim, eu vou ser sincero com vocês. Mesmo que você fale para o cliente, ó, você vai ter custo com a Cloudify, você vai ter custo com a API de LLM. Cara, o custo é baixinho, tá? O custo, assim, o custo que a gente tem com isso hoje em dia é bem baixo. Por exemplo, a Cloudify ali, você vai estar gastando R$ 50 por mês. Com API de LLM, a maioria dos meus clientes aqui estão pagando em média por mês, cara, 12, US$ 15 por mês de LLM. Isso não dá nem uns. Vai dar aí uns 60, R$ 70. Então, e isso eu falo para clientes que rodam uma quantidade razoável, tá? Rodam ali agentes de IA que atende 5, 6, 7, 8 mil leads por mês, tá? Quantidade bem razoável. E aí, para atender todo esse volume de leads com qualidade, com velocidade, com ultrapersonalização, com todos esses benefícios, pagando R$ 130 por mês, tá? Em média, tá? Em média aí R$ 130, R$ 150 por mês. Cara, quando você faz essa conta aqui para o cliente, assim, é matador, tá? É matador. Porque de fato é uma conta que não. É uma conta bem singela, tá? Obviamente, se o cliente tiver, obviamente, quando a gente implementa agentes de IA para o cliente também consegue aumentar a verba em marketing, consegue gerar mais demanda, essa demanda vai ser atendida, ele vai ter mais vendas. Então, quando você traz esses argumentos, fica muito mais fácil na hora da venda, tá? Então, tem esses formatos de lidar com isso, né? De lidar com clientes que choram ali pelo menor preço. Você pode ou ir pelo caminho de cobra um FII mensal e o cliente nem vai ficar sabendo o que está embutido, ou alinha com o cliente tudo que ele vai ter de gasto, mas os gastos são baixinhos e o retorno que ele vai ter é bem maior. Deu aulas, obrigado pela resposta. Agora faz sentido Cloudify quando o cliente paga pelo código-fonte da automação. Exatamente. Já tenho parâmetros para atuar no meu setor de telecom. Boa. Recomendo algum curso de 8N? Pessoal, eu tenho um curso de 8N, tá? Eu tenho um curso, eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, que é a minha formação, a AI Founders. Então, quem tiver interesse pode me chamar lá no Instagram, tá? Pode me chamar lá quem quiser saber mais, quem quiser um curso em 8N, ou se aprofundar nos agentes de IA. Então, aqui eu mostro tudo sobre N8N, as principais ferramentas do N8N, os principais recursos, na verdade, do N8N, tudo que você precisa saber. Ó, quase 30 aulas aqui nesse módulo. Tem também várias outras, várias outras soluções aqui. Então, Evolution API, construindo agências de IA no N8N, né, que eu mostro a construção do zero até você ter um agente de IA avançado, só que tem alguns outros recursos também, né, que eu não mostro aqui aqui dentro da faculdade Hub.
Reg, vendas, Vibe Code, né? Você construir ferramentas com IA, Chatwood, que é uma ferramenta de gerenciamento de conversas open source, construção de business com IA, API oficial, lives, enfim. Então, quem tiver interesse, me chama no Instagram, que aí eu consigo dar mais detalhes sobre como funciona a formação. Tô vendo que o Caio tá aqui com a mão levantada. Pode falar, Caio. Pode abrir o microfone. Oi, professor, boa noite. Tá me escutando? Tô sim, tô sim. Ah, beleza. É só porque eu tinha algumas outras dúvidas que eu coloquei ali no slide. Se não tiver tempo de responder agora, não tem problema não. Mas eu notei também que no módulo do MBA não tá sem o fórum ali para perguntas. Então eu não sei se eu conseguiria mandar essa pergunta depois. Nos outros módulos ali tem o fórum, no módulo 7, módulo 6. E é isso. Tá, tá. Eu posso. Não sei se ela tá aqui. Esqueci o nome. O Matheus tá por aqui, o Matheus da Faculdade Hub. O Mas Matheus enfim. não tá, mas eu tô, professor. O que você precisa? Perfeito, perfeito. O Caio falou aqui que não tem ali o fórum para ele inserir a dúvida dele. Especificamente na minha disciplina. Nas outras Ah, tem. sim, sim. Beleza. Vou avisar o professor e aí ele faz os ajustes. Tá ok, tá bom. Mas tem alguma dúvida para trazer aqui, Caio? É porque são dúvidas um pouco mais operacionais, não sei quanto tempo levaria. Mas uma das dúvidas que eu tinha, que eu coloquei lá, professor, em relação ao custo ali para utilizar a chave API da OpenAI, como que é esse custo assim quando a gente aumenta a utilização, se ele chega a valores muito altos assim para utilizar a partir do momento que a gente aumenta a escala, sabe? Perfeitamente. Eu tenho uma calculadora aqui, deixa eu pesquisar. É uma calculadora que toda vez eu utilizo ela quando eu quero saber, quando eu quero ter uma previsibilidade de quanto que eu vou gastar com tokens de LLM, com tokens de IA, tá? Deixa eu procurar ela aqui. Ela não tá, não deixei ela salva. Mas assim, é uma ferramenta excelente, porque assim, de fato, essa questão de tokens, de custo com tokens, é algo que é muito variável e a gente fica muito no escuro, né? A gente consegue ali ter uma noção, mas ainda assim fica muito no escuro. Então, com essa calculadora de tokens, nossa, facilita demais. Eu vou só procurar ela aqui, não estou encontrando. Calculadora de tokens. Eu não estou encontrando ela, mas eu vou mandar um aqui que ela é bem similar. Ah, achei, tá aqui. Vou até compartilhar a tela rapidinho também. Tá aqui. Então, aqui a gente tem essa ferramenta aqui, ó. Que é essa GPT. Eu vou até mandar o link aqui, melhor. Então, basicamente aqui, ó, você pode calcular por palavras, caracteres, mas eu gosto de calcular por palavras, tá? Daí você vai colocar aqui, ó, a quantidade de palavras de input, palavras de entrada. Então, por exemplo, aqui a gente realmente tem que trabalhar com médias. Então, geralmente ali as mensagens que os meus clientes recebem, os usuários eles digitam ali em torno de cinco, seis, sete palavras, tá? Então você pode colocar aqui, ó, sei lá, sete palavras por mensagem, tá? Ou pode botar aqui, ó, arredondando logo para 10 palavras por mensagem. Aqui, geralmente tem que ver também a média com que o agente já vai responder, mas em média aí vai ser umas 100 palavras por mensagem, tá? Ou, não, ou é menos. São umas 50, tá? Se o seu agente ele responde de forma extensa, vai ser isso aqui. Se ele responde de forma mais enxuta, vai ser menos que isso aqui. E aqui tem o número de chamadas de API, ou seja, quanto que. Então, aí aqui tem que fazer matemática. Então, por exemplo,
Em média, seus clientes te mandam aí 15 mensagens. E aí você está atendendo 100 clientes. Então, 100 vezes 15 vai dar aí 1.500. Então, vão ser 1.500 chamadas de API, tá? E aí aqui vai mostrar o custo que você vai ter com cada modelo, tá? Tá até faltando aqui os modelos mais novos, os GPT-5. Só que para falar a verdade, GPT-5 eu nem estou usando os meus agentes de IA. GPT-5 tá muito ruim para usar em agente de IA. Estou usando, ainda uso 4O e 4.1. Eu fico intercalando entre esses, tá? Mas aqui você já vai ter uma boa noção de custo e quanto vai ficar, tá? Aí você pode ir brincando aqui, aumentando aqui, mexendo nisso, tá? Que aí você vai ter uma estimativa um pouco mais condizente com a realidade. Não sei se eu já mandei aqui o link, se eu não mandei, eu vou mandar aqui no chat. Pronto, Mandou aqui no chat. Obrigado. perfeito. Então é isso, Caio. Agradeço, um abraço. Eu que agradeço. Pessoal, Valeu. então por hoje é isso, tá? Por hoje é isso, vamos encerrando por aqui. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando conteúdo. Eu espero que eu tenha, de fato, agregado alguma coisa para vocês aqui hoje, que vocês saiam daqui com uma outra visão, ou então saiam daqui com já uma visão do que é possível fazer, para onde ir, um direcionamento, um caminho. E, de novo, estou aqui à disposição de vocês. Meu Instagram é @soudavi_ribeiro. Na verdade, todas as minhas redes são essas, Sou Davi Ribeiro. LinkedIn, YouTube, Instagram é Sou Davi Ribeiro. Se quiser me seguir, quiser mandar alguma dúvida por lá, quiser, enfim, até mesmo acompanhar ali os conteúdos, entender o que que tá funcionando, o que que não está funcionando hoje em dia, cara, me segue lá, tá? E eu também sou super solícito, gosto muito de bater um papo, trocar ideia, então se eu tiver disponibilidade eu vou conversar sim. Então, agradeço demais. Também para meus agradecimentos vão aqui também para a Faculdade Hub por ter aberto esse espaço para eu poder compartilhar um pouco com vocês aqui a minha bagagem, meu conteúdo, meu repertório, tá? E aí a gente se vê. Eu acredito que vão ter mais momentos como esse. Se eu não me engano, a gente tem mais umas duas lives aí pela frente. Ainda não sei as datas, mas a gente ainda vai ter mais uns dois momentos aí que a gente vai estar aqui juntos, tá? Trocando essa ideia, compartilhando conteúdo, entendendo o que é possível, o que é que não é possível fazer no mundo aí dos agentes de IA, tá ok? Então é isso. Agradeço demais aqui a presença de todos. Tenham todos uma excelente noite e bora automatizar tudo com IA, bora usar essa ferramenta para, de fato, transformar os nossos negócios, tá ok? Então é isso. Um abraço a todos e fico por aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, professor. Muito boa aula.